ministrando uma boa palavra, o nome de Jesus, as boas regras para os filhos de Deus. Amém? Amém. Nós já falamos de negar-se a si mesmo. Como filhos de Deus, nós temos que negar. É verdade. Assim como o Senhor Jesus negou e se humilhou, renunciou, eu preciso negar e renunciar. Amém, igreja? Abra comigo para continuar o texto bíblico que nos leva a essa ministração. Se encontra no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 21. Abra comigo um minutinho, por favor. E vamos ler esta palavra. Hebreus capítulo 13, versículo 21. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Sim, Espírito Santo. O Senhor é conhecido como Yeshua, aleluia, o dom da vida, Jeová Rafa. Ao Senhor toda honra, ao Senhor toda glória. Amém. Glória a Deus. Pai, essa igreja que está nos acompanhando pelas redes sociais, eu peço agora em nome de Jesus que ela venha aprender, Senhor, a humilhar, a renunciar, Senhor, porque essa é a vontade para os filhos do Senhor, e eles também são teus filhos. Para a igreja que não pôde estar aqui nesta noite, Pai, os membros, meu Pai, as famílias que não pôde ser representada pelo seu familiar aqui nesta noite, Deus, eu oro pedindo cura, eu oro, Pai, pedindo libertação, restauração. Meu Deus, visita cada lar, Senhor, das irmãs, dos irmãos que não se encontram aqui nesta noite. Assim diz a palavra: vos aperfeiçoe em todas as boas obras, para fazeres a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por Cristo Jesus, a qual seja glória para todos sempre. Amém. Glória. Senhor, aqui está a tua palavra ministrada. Pai, nesta noite, nos rendemos diante do Senhor, da majestade santa, daquele que é digno de honra, daquele que é digno de glória. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, dê-me sabedoria para terminar, Senhor, esse projeto, essa ministração, as boas regras para os filhos de Deus. Pai, o Senhor Jesus nos mostra exemplos maravilhosos como seu Filho. E nós também precisamos mostrar os nossos exemplos como filhos do Senhor. Fique conosco, Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diga graças a Deus. Graças a Deus. Como filho, nós devemos apresentar e devemos praticar algumas regras. Assim como o Senhor Jesus. Ele vai dizer no mesmo texto da mulher samaritana, ele vai dizer: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Olha que boa regra. A regra da igreja tem que ter hoje é fazer a vontade de Deus. Mas muito pelo contrário, a igreja de hoje está fazendo a sua vontade. Verdade. Nós aceitamos o Senhor Jesus, nós caminhamos com o Senhor Jesus, mas ainda a natureza caída, ela ainda fica operante, gritante dentro de nós. Então nós temos que orar muito mesmo e pedir muito ao Senhor para que essas pequenas regras, assim como o Senhor Jesus deu exemplo, ele foi levado, olha aqui exemplo, olha que regra maravilhosa. Jesus está ali perante os seus acusadores e ele fica calado. Gente, isso nos falta no nosso dia a dia. Nós estamos irando, nós estamos falando em hora que era para nós fazer como Jesus
ficou assim em silêncio. Ficar em silêncio para nós hoje é sinal de humilhação, mas na verdade a Bíblia já fala também: aquele que se humilha será exaltado. Então, se você está sendo humilhado, se você vai fazer algo que vai te deixar humilhado e que é bom para Deus, que Deus quer que você faça, deixa a humilhação, deixa o outro pensar que você perdeu, que você é fraco. O importante é que dentro de você, você sabe que você está cumprindo uma palavra. E que é muito difícil hoje nós cumprirmos a palavra. É verdade. Por isso que aquele sinal, a afronta vem, nós não queremos sermos afrontados, não queremos receber palavras negativas, porque nós recebemos uma, damos duas, três, quatro. Mas não foi isso que o Senhor Jesus, como filho, eu estou falando de boas regras, como filho de Deus, se eu me sinto filha de Deus, eu vou errando, tem um momento que eu tenho que parar e refletir. E por falar nisso, eu falei com o Espírito Santo, no momento certo, Espírito Santo, eu não vou anotar a minha lembra. E como filho, eu vou dar um exemplo para você. Os irmãos que trabalham na usina sabem. Quando nós somos de folguista, eu estou fazendo isso porque na hora que eu estava fazendo, o Espírito Santo, eu falei assim, eu vou ter que testemunhar isso. Nós temos que ter testemunho de mudança de vida, de transformação. E a mudança não é quando eu faço para que você vê, não. É quando eu e você estamos só nós. Sabe? Só eu e você, só eu e o Espírito Santo, só você e o Espírito Santo. E ele te fala para mudar uma coisa e você ali, você vai temando, e você fala assim, não, pera lá. Tem alguma coisa falando comigo, eu preciso ouvir. E eu quero dar um exemplo aqui da minha pessoa. Eu estava, quando nós somos folguistas, a gente, no dia que trabalha de duas pessoas no setor que eu trabalho, o meu encarregado falou para nós estarmos indo para um setor da moeda. E aonde a gente vai, tem uma passarela aonde é dos pedestres passar. Eu vou falar de mim. Eu não tenho vergonha de falar de mim, não. E aí tem um lugar que passa as carretas. As carretas pesadas de cana. Os caminhões, onde é que os caminhões trafegam? Vai e vem, vai e vem. E aí quando a bonitona que está passando, os caminhões estão vindo, a bonitona tem que arredar. Aí quando foi essa semana, eu estou fazendo isso direto. Direto. Sabendo que é perigoso, sabendo que não pode, eu fazendo isso. E cortando o caminho, não sei para quê, não tem necessidade, não está me pedindo preço, não está pedindo para me correr. A bonitona, a lindona que está fazendo isso. A serva do Senhor, a pregadora da palavra de Deus. Dando esse mau exemplo. Direto. Todas as vezes. Mas quando foi essa semana, eu disse, eu vou pegar bem de jeito. Está lá vai a linda. Eu fui de tarde. Aí na volta do lanche para ir para o almoço, para a janta, aí passando, veio um caminhão de frente. Aí o Espírito Santo falou assim, sua linda, o que você acha que você é? Aqui é lugar de você passar? Quem está fazendo aquela faixa ali? É para quê? Eu falei assim, eu não precisava ver isso. Eu não precisava. Aí eu vou ter que ter. E aí você vai ter que testemunhar. Porque isso é falha grave. Você precisa mudar. Não é assim que age. Aí eu terminei de passar com o rabinho entre as pernas, cabeça entre as pernas, de vergonha do Espírito Santo. Que não precisava. Mas graças a Deus que é o Espírito Santo me chamou a atenção. Porque nós, assim, o Espírito Santo fala, se eu não desse ouvido dele ali, naquele momento, ele ia usar as autoridades daquela igreja para me chamar a atenção, aí eu ia ficar com raiva das autoridades. Porque é assim que nós somos. É verdade. E eu ali, abaixei a minha cabeça e falei, Senhor, a partir de hoje, na hora que eu voltar, eu não vou passar aqui mais. Amém. Queira ou que aconteça, eu não vou passar mais aqui, porque aqui não é
lugar de eu passar. Amém. Eu estou correndo risco de ser atropelado. Eu estou correndo risco de trazer consequência para a empresa, aonde sustenta muitas pessoas por negligência minha, É Deus. por falha minha. Nós, como seres humanos, nós culpamos sempre os outros, mas esquecemos que nós cometemos falhas e graves. E eu me corrigi, irmão. Eu preguei para ele naquela hora, eu tomei a chibatada. Não estou falando com ninguém, eu estou falando de mim. Estou testemunhando da minha pessoa. E quando eu voltei, e olha, detalhe, na portaria eu tenho uma missão de quando chega a pessoa para fazer entrevista, e eu mostro para eles, indico para eles os lugares que eles devem passar. Tá vendo aquela passarela lá, fulano, aquela praia? Lá eu quero passar. E a bonitona aqui passando no lugar errado. Oh, Deus. Tem base uma coisa dessa, igreja? São nessas coisas. Ah, mas isso não tem nada, não é grave. Você não roubou, você não matou, você não chegou. Mas isso é grave sim, igreja. É. É grave. Eu posso trazer uma consequência por aquele motorista que está dirigindo lá, aquele caminhão carregado de cana super pesado, muitas toneladas. Eu estava pensando só na minha pessoa, não estava pensando em ninguém. Porque já foram chamar, já tem lá tudo esquematizado, tem já colocou até faixa de pedestre, caso ter a faixa lá de pedestre, eles vão respeitar. Amém. Glória a Deus. Quando você orar, Deus vai te mostrar as suas falhas. Glória a Deus. Quando Deus te mostrar as suas falhas, por favor, em nome de Jesus, conserte enquanto é tempo. Amém. Porque antes de acontecer alguma coisa grave, não é a morte física, não. É uma coisa grave que pode acontecer conosco, porque o nosso Deus, nós estamos aqui nesta noite, é nos enchendo dele, enchendo da palavra dele. Você pode ter certeza que na hora certa o Espírito Santo vai falar com cada um de nós. Aí você tem vergonha de falar isso? Não, pastor, isso não tem não, porque eu estou te ensinando como o Espírito Santo fala. E ele fala, não fala, fala sim, igreja. Porque o Espírito Santo fala, ele está conosco. Não é o que nós lemos aqui no início do culto? Ele estarei convosco até a consumação do século. Então o Senhor Jesus está comigo, me protegendo, te guardando, me guardando. Sim. E se caso acontecer, como diz Paulo em Efésios, revestir-vos de toda a armadura de Deus. Depois você revestir de toda a armadura de Deus, viu o mal, viu a luta, fica firme. Não desanima, não desista. Sim, Deus. Amém? Então essa regra é para todos nós. E Jesus, igreja, ele falou, a minha vontade é fazer a vontade, a minha fome, a minha sede é de fazer a vontade daquele que me enviou. É fazer a vontade do Pai. A nossa sede, a nosso desejo não tem que ser de vingança, de falar mal do nosso próximo, do nosso vizinho, do irmão da igreja. Não, a nossa sede tem que ser de fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. Como o Senhor Jesus nos ensinou. E nessas boas regras, aqui o autor de Hebreus, capítulo 13, versículo 21, ele já vai dizer também nesse mesmo capítulo, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixe, versículo 9, não vos deixeis levar em redor por doutrinas vãs e estranhas, porque bom é o que o coração se fortifique, bom é que o coração se fortifique com a graça e não com manjares que dele nada aproveitaram aos que eles se entregam. Aí no versículo 21, todos vós que estão aqui, os que estão nos assistindo pelas redes sociais, não podemos parar de transmitir o culto para a honra e glória do Senhor. Se os irmãos que não gostam de ser filmado, essa câmera está aqui direcionada aqui para o culto, para apresentar. Estamos tendo, irmãos, e tem um tempo para poder marcar que houve visualização nas mensagens, tem um tempo certo para a pessoa ficar com o seu vídeo aberto. Tem um tempo certo para contar lá que foi visualizado, que teve visualização. Não precisa ser a 1h30, mas tem um tempo lá para marcar e para contar. Já temos os nossos cultos simples e humildes
com a irmã cantando, às vezes errando, com os irmãos ministrando, nós errando a palavra, com a nossa simplicidade, não temos jogo de luz nem de fumaça. Já temos aqui 200, 300 pessoas ouvindo a palavra de Deus. Não está aqui conosco essa quantidade de pessoas, mas quando você abrir o meu perfil, e olha que eu tenho levado muitas coisas por causa desse perfil, mas eu não posso excluir, porque eu tenho, o meu objetivo sempre foi esse nas redes sociais, é ter as redes sociais, é aproveitar. Enquanto eu não estou lá em São Paulo, eu estou aqui, e quem estiver lá em São Paulo está ouvindo uma mensagem. Hoje mesmo, nas minhas redes, no WhatsApp, eu tenho uma irmã que começou a trabalhar na usina, ela já não encontra mais aqui, está morando lá em São Paulo, e ela tem se beneficiado com as orações que a gente está fazendo pelas madrugadas do dia aí. Eu coloco lá, eles têm visto. Aleluia. Então eu tenho usado para isso, eu tenho buscado a Deus para isso. Então, que no nome de Jesus, né, os irmãos passam de longe aí, para nós podermos estar continuando a divulgar o reino de Deus. Amém? Amém. Boas regras para os filhos de Deus. Vocês que estão aqui, os que estão nos assistindo, temos que nos aperfeiçoar em toda boa obra, para fazer a vontade daquele que nos enviou, daquele que nos trouxe aqui, daquele que nos chamou. Amém? Amém. E nós já falamos sobre, primeira regra, negar-se a si mesmo. Nós precisamos negar. Por que essa primeira regra vem de encontro? Porque, irmãos, se nós não negar a nossa vontade, nós não estaríamos aqui. Você acha que eu não queria ficar deitada? Você queria ficar deitado nesse friozinho? Assistindo a televisão, assistindo um programazinho? Nós queríamos. Mas houve uma renúncia. E você está nesse processo. Você conseguiu renunciar tudo que estava de bom, aparentemente aos seus olhos, na sua casa. Você conseguiu renunciar por um período de tempo para glorificar e exaltar o Senhor. A segunda foi: ame seus irmãos de fato e de verdade. Por amor a mim, vocês estão aqui nesta noite. Por amor a esta obra. E eu sei que é um amor sincero. Então essa é a segunda boa regra dos filhos de Deus. A terceira, nós vamos falar hoje, a terceira boa regra dos filhos de Deus: procure o bem dos outros. Procure o bem dos outros. Nós estamos no culto de missões. E é isso, você vê, essa mensagem eu comecei a dar já tem vários dias. E ainda acaba hoje, talvez não acabe hoje, porque essa é a vontade de Deus. Se eu quero fazer missões, eu tenho que querer essa regra da minha vida, procurar o bem do outro. Que isso é missão. É anunciar o bem para o outro, daquele bem que Deus está fazendo para você. Não foi o que nós anunciamos, que a mulher samaritana, ela recebeu de Deus, ela bebeu daquela fonte chamada Jesus Cristo, o Messias, o Verbo, o que se fez pecador por mim e por você. Ela recebeu dele e rapidinho ela teve o quê? Ela foi anunciar aquilo que ele fez de bom na vida dela para as outras pessoas. Porque ela sabia, ela tinha raiva, ela tinha bronca, ela tinha tristeza, mas ela sabia também que os seus conterrâneos, a sua cidade também tinha essas coisas dentro deles. Que eles também precisavam beber dessa fonte, que mesmo você tendo luta, que mesmo você tendo prova, ela sacia, ela te dá paz. Essa terceira boa regra do Filho de Deus que eu preciso ter é procurar o bem dos outros. Paulo vai pregar em Filipenses capítulo 2, versículo 4, Paulo prega assim: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Fica atento com aquele que precisa. Hoje, por exemplo, está faltando alguns irmãos que você tem costume de ver aqui com frequência. Levante uma oração. Se você tem um contato
depende de terminar o culto, não espera, não é essa obrigação do pastor, não, é obrigação da igreja. É obrigação nossa. Eu creio que se todos nós que aqui estamos nessa noite, pegar o nosso telefone, um minuto que se quer, e gravar um áudio, olha irmã fulana, olha irmão Bertano, hoje eu estive no culto, eu não vi você lá, não sei o que está acontecendo, mas seja o que for, eu entrego nas mãos de Deus, entrego a tua vida nas mãos do Senhor. Pensa na cura, pensa na restauração, com um minuto que você enviou para essa pessoa. Aí no próximo culto ela vai estar, aí ela vai lembrar de você, que você não está. Nossa, gente, eu não fui no culto passado, a fulana lembrou de mim, e nesse culto ela não estava. Ô irmã fulana, hoje eu estou, e eu não vi você lá. Deus operou tanto, que Deus te abençoou, não sei o que está acontecendo com você. É isso que o Senhor quer de mim, de você. Amém. Não, mas eu vou deixar para o pastor, é a obrigação do pastor. Não, é obrigação da igreja. Amém. A igreja tem que trabalhar unida. A igreja tem que estar unida. Porque o que ligar nessa terra será ligado no céu. O que desligar nessa terra será desligado no céu. Então Paulo prega a igreja de Filipe. Paulo fala: não atente cada um para o que é propriedade seu. Não fique só preocupado com a sua casa, mas também preocupe com o seu irmão que está precisando, que está doente. É isso que ele pede. Também, na linguagem atual, né? O mesmo Paulo, a mesma palavra diz assim: que ninguém procure somente os seus próprios, para que a igreja entendesse. Eu procurei outra linguagem, que eu não entendi direito, senão eu quero procurar para que a igreja também entenda com mais facilidade. A mesma palavra, na linguagem atual, que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Eu estou aqui buscando em prol do meu casamento, da minha família, mas eu creio também, eu vou orar para a irmã fulana, eu fiquei sabendo disso da casa dela, eu não vou passar para ninguém, eu vou passar para Jesus. Eu vou dar para o Senhor Jesus, eu vou buscar o Senhor Jesus a favor da vida dela. É isso que Paulo está dizendo para a igreja. É isso que o Espírito Santo está dizendo para nós. Tá, eu não estou, noite de missões, fazer missões lá no Japão? Não, vamos fazer missão aqui, agora, com os nossos, no nome de Jesus. Também em Coríntios, Paulo prega, capítulo 3, versículo 5, Paulo pregou que os filhos de Deus devem examinar-vos a vós mesmos e permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, senão em que já estáis reprovados. Agora, na linguagem atual, fala assim: examine-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. Com certeza vocês sabem que Jesus Cristo está unido com vocês, a não ser que vocês tenham falhado completamente. Está vendo que uma linguagem ajuda a gente a aprender mais? Amém? Amém. Quarta boa regra. A irmã está passando mal? A quarta boa regra para os filhos de Deus: pensa na necessidade do outro. Nossa, por que as últimas três regras fala só disso? Primeiro, procura, ama o seu irmão. Depois de você negar a si mesmo, aí tem: ama o seu irmão, procura o bem dos seus irmãos, pensa na necessidade dos outros. Porque Jesus vai dizer, uma certa pregação do Senhor Jesus vai dizer assim, eu não sei, fala com a pessoa assim: primeiro, ama a Deus como a ti mesmo, amai a Deus acima de todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Então ele pega os 10 mandamentos, porque os mandamentos têm a ver com o próximo. Tirando o primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas, os outros tudo tem a ver com o próximo. Então Jesus vai resumir os 9 em apenas um, dizendo: ama ao teu próximo como a ti mesmo. Então aqui nessas boas regras vai falar sobre isso. O segundo falou: ama o seu irmão, procura o bem dos outros
e pense na necessidade do outro, porque Paulo prega a Gálatas, capítulo 6, versículo 10, dizendo: meus irmãos, então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente os domésticos da fé. Aleluia. Glória. Ok? Aí eu falei assim, eu tenho que ir lá na atual também. Portanto, sempre que podemos, devemos sempre que podemos. Nem todas as vezes vamos poder, mas sempre que você puder, faça o bem. Glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia. A palavra de Deus, ela é muito boa para a gente. Ela não nos obriga a nada e nem nos esforça. Ela dá espaço para nós poder fazer. Então não tem desculpa. Aí vai chegar com desculpa no céu. Não vai. Até porque Deus falou, leva duas traduções. Para esse estar ciente. Para vocês estar ciente. Portanto, sempre que vocês puderem, devemos fazer o bem. Sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente os que fazem parte da nossa família na fé. Qual que é a nossa família na Glória a fé? Deus. Amém. Glória a Deus. Principalmente, eu tenho que fazer o bem para o João fazer bem para mim, José fazer bem para mim, eu fazer bem para vocês, para ele, e assim, principalmente, Paulo vai dizer no Gálatas, principalmente os que estão congregando com você. Aleluia. O que estão todos os dias vendo ali a sua luta, a sua dificuldade para permanecer. Amém? Amém. A quinta boa regra para os filhos de Deus: chore, olha para você ver, chore com os aflitos e os console. Aleluia. O apóstolo Paulo pregou em Romanos, capítulo 12, versículo 15: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Aleluia. No Evangelho de João, assim diz a palavra no capítulo 11, versículo 35: quando levou Jesus ao túmulo de Lázaro, diz a palavra, Jesus fez o que, irmão José? O versículo 35 de capítulo 11 é isso. Se o próprio Senhor Jesus cumpriu essa regra, por que você vai ver o seu irmão num buraco, triste, amargurado, você não vai chorar com ele? Mas o que está acontecendo hoje, eu prefiro falar mal, ao invés de me calar, porque era melhor. Se não pode ajudar, se não pode chorar, fique em silêncio. Mas não, eu vou falar mal, eu vou levantar falso testemunho, eu vou denegrir a imagem do meu irmão. E essa mensagem que eu estou dizendo para vocês, irmãos, aconteceu, Deus me deu essa palavra para você ver. Eu não sabia do que estava se levantando contra a minha vida no dia anterior. Pessoas que estão se reunindo com o único propósito de falar mal de mim, achando que isso vai me impedir de caminhar, porque o único que tem poder de me impedir de caminhar é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Uma conversa fiada, alguém que senta, que sente o prazer de sentar e falar mal da minha luta, da minha prova, da minha dificuldade, colocar negócio, filha, não me impede, só demonstra para mim que eu estou no caminho certo. Aleluia. Glória a Deus. É pessoas sem sabedoria, falta da palavra, que ao invés de orar, de jejuar, sente esse prazer. E aí, como eu não sabia que o meu nome está rolando na cidade a respeito da obra de Deus, no dia seguinte, estou eu sentado, buscando a Deus. Aí o Espírito Santo me faz copiar essa palavra. E ele me disse, e eu não sabia, eu já tinha feito essa mensagem. E quando eu chego aqui na
vendo o que está acontecendo. Ele me fortaleceu. A gente deve, para mim não perturbar-me com as coisas que estão acontecendo, a gente deve chorar com os irmãos e consolar. Se eu estou passando por prova, o irmão em si, a irmã em si, achou que estava fazendo vantagem diante do Salvador, sentar e falar de mim, que eu estou passando dificuldade para construir a obra de Deus. Ao invés que Deus fala, vai lá, console, abrace, ajude, ore, interceda, para ficar de pé, para não desanimar, para não desistir. Aí o que faz é levantar contenda para eu me desanimar. Não vai acontecer. Porque o crente que é crente, o cristão que é cristão, ele passa pela prova dando glória a Deus. Não é o que Lázaro, o irmão Lázaro falecido, cantou? O cristão vai passando pela prova dando glória a Deus. Vai glorificando ao Senhor. Então o Senhor me ensina, porque a irmã está passando por luta, eu vou ajudar a aumentar a luta dela. Eu não posso fazer isso, porque não é isso que Jesus quer de mim. Se eu sou filha dele, se ele me chamou, eu tenho que fazer o quê? Chorar. Jesus, ele viu Marta e Maria chorando, sabe? Chorando. Ele não aguentou não, igreja. Ele não aguentou. Ele chorou. Agora, hoje eu estou vendo você chorar, você está me vendo chorar? Sabe o que você faz? Você faz mais coisa, eu faço mais coisa, você chora mais ainda. E a palavra diz, eu estou indo contra a palavra, que a palavra diz, console. Console os que estão chorando, os que estão aflitos. Ore, cante louvor para os que estão alegres. Ore para quem está doente. Chama o presbítero, urge. Eu não tenho que andar para trás, me perturbar. Porque a palavra de Deus, ela conforta a igreja. Então no Evangelho de João, a quinta boa regra para os filhos de Deus é: chore com os aflitos e os console. Porque assim o seu Salvador, Jesus Cristo, chorou. Se você não pode fazer nada, porque tem momento que nós estamos assim, não pode fazer nada. Mas a palavra de Deus falou assim, você pode sim, chore com ele. Aleluia. Chore com ele. Chega perto de alguém que está passando uma luta e chora com ele para você ver. É amor. Tipo assim, é como se a pessoa resolvesse o problema. Ele não resolveu nada, chorou. Abraçou, disse, não, irmão, fica triste não, estou contigo. Eu tenho uma pessoa, tem 3 anos. Eu cheguei numa pessoa assim, eu preciso de uma bênção do Senhor. Ele está abençoado. Aí, amém, disse, amém. Essa pessoa não é crente, não é cristão, está com um cigarro na mão ainda, mano, eu preciso de uma bênção do Senhor. Respeitar a autoridade. Eu falei assim, tem 3 anos que eu busco uma bênção do Senhor. Ele, mas nesses 3 anos eu te abençoei, Rosilene. Eu falei assim, já, mas essa causa aqui não. Aleluia. Essa causa aqui, que causa é essa, Rosilene? Essa causa é assim, assim, assim. O Senhor já deu, e sem mentira nenhuma. Eu busco essa bênção com essa pessoa já deu o aval. Mas tem gente que barra a bênção. Você não tem noção. E dessa vez, essa pessoa falou comigo assim, que eu pedi a bênção, vai lá e fala assim, assim, assim. Em outra situação, já houve resposta. As pessoas acreditou naquilo que eu estava falando. É verdade. Mas aí eu falei assim, olha, eu estou falando assim, e não acontece, está acontecendo assim. Ele falou assim, essa pessoa que estava na porta do seu carro, para sair, pegou a folha. Eu não sei qual a direção que ele foi, que lugar que ele foi. Ele pegou e entregou. Isso já faz, sexta-feira fez, quinta-feira agora fez 10 dias. Foi 10 dias, não, 7 dias, 8 dias. Já fez 8 dias. Pensei que na segunda-feira agora já tinha uma resposta.
ainda não. E eu estou orando. Aleluia. Eu estou orando. Irmãos. E essa pessoa que quer essa bênção, todas as portas estão fechando para ela. Não tem ninguém para orar com ela. Mas Deus me colocou para orar com ela. Por quê? Porque é ligado. Nós somos debaixo da palavra, que é ligado nessa terra. É ligado no céu. Amém. Eu choro com ela, chega. Silene, eu estou desanimando. Aí eu já volto de peço. Não, desanima não. Eu fico firme quando eu estou firme. Mas não pode se tirar. Vamos orar assim, assim, assim. E ali nós conversamos. Você nem está desistindo, estou pensando, você não tem lógica, Silene. Aí eu gosto, irmãozinha, nós estamos enfim. É 3 anos, é 3 anos. Aí um entra aqui na porta, ou você mesmo entra hoje, nós entramos, quer sair daqui com a bênção. Com a resposta. Não, irmãos. É persistência. Deus está trabalhando em mim, Deus está trabalhando nela, Deus está trabalhando. Para ter ideia, Deus já revelou. Para você ter ideia, você tem noção do trabalho dele. Uma madrugada das pessoas vai acontecer assim, ó. Vai fazer assim, assim, assim. 6 horas da manhã, eu peguei o telefone, fulana, eu sonhei. Deus falou assim, 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 assim. Contei para ela. Estou eu trabalhando. Quando foi 1 hora da tarde, ela manda mensagem, lembra? Você não é de ver o que aconteceu. A única coisa que mudou, que não foi para você, procurou meu marido, porque no negócio lá tinha o telefone do meu marido. E não aconteceu do jeito que você falou, irmão. Deus já abençoou. Sabe quando Deus entregou a bênção? Mas tem um demônio no corpo de alguém que usou a autoridade, a sua autoridade, para não abençoar essa pessoa. Você sabe o que é isso, gente? Você não tem noção. Não tem noção do que é isso. Quando você tem uma autoridade, não é isso que a palavra de Deus quer para nós. Ele quer que nos ajude, abençoe. Já aconteceu coisas grandes. Deus já levou pessoas para o túmulo e ainda as pessoas não mudou o seu coração. Próxima, pessoa próxima dessa pessoa. Essa pessoa que tem autoridade de fazer, que já a que está querendo a bênção, tem todo o requisito, tem o requisito de tudo que precisa, tem o apoio da autoridade que precisa, mas essa pessoa, por ter a autoridade em sua mão, ela está dizendo não. Mas nós não desistimos, irmãos. Eu continuo. Eu fazendo da ação para elas. Da missão. Eu vejo assim a pessoa assim, Senhor, em nome de Jesus. Na madrugada, eu estou aqui agora, nessa madrugada, Pai. Começa agora da perturbação, da sonho lá na madrugada. Eu sei que o Senhor entra no sonho, me dá sonho, está sendo totalmente para a pessoa lembrar do processo. Mas eu sei, irmãos, que quando acontecer, eu vou vir chegar aqui ainda. Eu creio. Eu já levei lá naquele altar lá de lá o papel, o documento e pedindo oração. Não vai lembrar. E eu estou esperando essa bênção. Com fé. Então não desiste. Então, Jesus chorou, então chore. Para finalizar aqui, eu vou deixar mais as 2 últimas regras. Boa regra para os filhos de Deus, a 6ª. Deixa a primazia aos outros. O apóstolo Paulo pregou em Romanos 12:12. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros. Na linguagem atual, ame uns aos outros com amor de irmãos em Cristo e se esforce para tratar uns aos outros com respeito. Glória. O próprio apóstolo Paulo também pregou em 1 Coríntios, capítulo 10:24. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Na linguagem outrem. A palavra é diferente, outrem, que estava na minha Bíblia, na linguagem João Ferreira de Almeida, outrem. Aí eu falei assim, não, nessa Bíblia é minha aqui. Aí eu falei assim, vou mudar no atual também. Ninguém deve buscar os seus próprios interesses, e sim os interesses do outro. Amém? Então, se eu tenho uma autoridade na minha vida, eu tenho que buscar melhorar
aproveitar essa oportunidade que eu tenho em benefício da tua vida. Glória. Sétima e última regra para finalizar essa mensagem. Para o Filho de Deus, faze tudo para a glória de Deus. Glória. O importante aqui é eu fazer tudo para a glória de Deus. Em Hebreus capítulo 13, versículo 21. Vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazer da sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. Em Hebreus capítulo 13, versículo 20 e 21, na linguagem atual. Deus ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo, que por causa da sua morte na cruz, e o grande pastor do rebanho. Deus ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo, que por causa da sua morte na cruz, e por causa da morte de Jesus na cruz, Ele é o grande pastor do rebanho. Quando você orar, você pode usar esse nome. Ao grande pastor do rebanho, eu entrego esta causa. Satanás vai saber. O inimigo vai saber. Você fica firme. O grande pastor do rebanho. E é por meio do sangue de Jesus que a aliança eterna é selada. Que o Deus de paz lhe dê tudo de bom que você precisa, igreja, para fazer a vontade dele. E que ele, por meio de Jesus Cristo, faça em nós. Que Deus, por meio de Jesus Cristo, faça em mim e em você tudo que lhe agrada. E a Cristo seja dada a glória para todos sempre. Amém. Amém. Deus. Fecha teus olhos um minutinho. Senhor, eu venho te agradecer por esta mensagem, por essa ministração, por esse poder. Pai, eu entrego esta vida, esta irmã, está almejando essa bênção, e todas as pessoas envolvidas nas mãos do Senhor. Eu quero que todos eles sejam ricamente abençoados. E eu sei que ali naquele trabalho, meu Deus, eu tenho que ser luz e não trevas. Quando eu estiver andando nas trevas, Senhor, por favor, meu Pai, em nome de Jesus, me lasca o chicote em mim, Pai. Bate mesmo e mostra para mim a verdade. E que eu não tenha vergonha, Pai, de testemunhar as minhas falhas diante do Senhor. Pai querido, Pai amado, eu venho agradecer ao Senhor por cada irmão, por cada irmã que saiu da sua casa e se colocou aqui nesta noite para ouvir esta boa palavra. Pai, que nós sejamos, ó Pai, que nós possamos negar nós mesmos, amar nossos irmãos, procurar o bem do outro, pensar nas necessidades do nosso irmão, chorar com os aflitos e consolá-los, deixar a primazia aos outros e fazer tudo para a tua glória. Eu agradeço ao Senhor pelos dízimos, pelas ofertas, por cada segundo, pelos irmãos, pelos ministros de louvores que o Senhor tem colocado nesse tempo. Agradeço pela generosidade de cada irmão. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Iremos voltar para a nossa casa nessa noite, Pai, agradecendo o Senhor que nos curou, que nos salvou e que nos libertou. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Tudo que nós devemos fazer é para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Amém. Estenda as tuas mãos na sua casa, em nome de Jesus. Domingo que vem é o culto da família. Nós vamos ter aqui um delicioso caldo, tá? Em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho, a comunhão de Deus Espírito Santo esteja hoje e sempre conosco. Não falte de culto no domingo que vem. Aleluia. É o último domingo do mês, né? E para a honra e glória do Senhor, já temos o ingrediente de fazer um delicioso caldo, né? Um caldinho bem quentinho, gostoso, para nós deliciar depois do culto. Amém, igreja?